Olá! O objetivo desse vídeo é discutir com vocês o plano de aula. Então, desde a sua estrutura mais geral até os seus objetivos, né? O que é exatamente um plano de aula e qual a importância do professor preparar esse documento para a sua ação docente. Então, a princípio, vocês estão visualizando aqui uma estrutura geral desse plano, que é o que vai ser discutido ao longo do vídeo, que tem aqui algumas informações gerais e depois vem especificado alguns itens, né, como introdução, objetivo, para em seguida ter um desenvolvimento da atividade em etapas, né, que a gente já faz um planejamento quase que minuto a minuto da aula, e esse conjunto de informações é que vai compor o que a gente chama de plano de aula, né? Basicamente, o plano de aula é aquilo que você prevê para uma aula, mas ele pode, né, dependendo de como vocês quiserem usar esse mesmo modelo, ele pode comportar mais de uma aula. Inicialmente, então, é importante destacar que o plano de aula é um documento em que o professor vai registrar o que ele pretende fazer, como ele pretende fazer, quando, né, quais recursos que ele vai utilizar e com quem ele vai executar essa aula. A ideia de fazer um plano é muito importante para evitar o improviso, né, em que você tenha principalmente um norte, um objetivo a ser alcançado com aquela aula, mesmo considerando que na prática vão ter algumas modificações, vai depender, lógico, da interação do professor com os alunos, mas a ideia é que você consiga planejar ao máximo essa atividade justamente para evitar que você tenha imprevistos. Então, ele vai ter também uma parte importante que às vezes não fica tão clara na ação do professor, que são as justificativas para as decisões que ele toma, né? Isso é um componente essencial do plano. Então, logo no início, a gente destaca algumas informações gerais, né? Então, aqui vocês estão vendo uma série de informações que ela pode ser hipotética, né, se você não estiver fazendo um plano para uma sala de aula específica, mas que te ajuda a pensar uma série de fatores que parecem, a princípio, não tão importantes. Então, se a gente pensar na data, né, o período em que você vai estar lecionando aquele conteúdo já te diz qual que é o bimestre, qual era o conteúdo que estava previsto para aquela época. Dependendo da atividade que você for fazer numa aula de ciências, por exemplo, qual o clima que vai ser naquele período que você vai precisar para uma atividade experimental, para uma visita de campo, enfim. Então, essa data é importante e, embora ela seja hipotética, você já pode prever mais ou menos o bimestre, o período. Da mesma forma aqui, é importante pensar no horário e na duração da aula. De novo, o horário tem uma série de influências na sala de aula, né? É diferente você ministrar um conteúdo no período da manhã, no período da noite, não só pelas questões, se a gente pensar em termos práticos de uma aula de ciências, em que você eventualmente vai levar os alunos para fora da sala e que isso vai depender da luminosidade, do período do dia, mas até mesmo o cansaço dos alunos. Se você está dando uma aula logo no início da manhã ou no final do período da noite, você já sabe mais ou menos como que esses alunos vão estar e o que você pode exigir deles. A duração da aula também vai nesse mesmo sentido, em que você vai prever se vai ser uma única aula de 50 minutos, 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas seguidas ou não. Então, a duração é importante e ela está diretamente associada com o tipo de ação e a quantidade de ações que você vai fazer ao longo daquele período de aula. Aqui a gente pede também para que vocês coloquem o local e a sala. E isso, de novo, tem implicações. Eu já dei exemplos aí de aulas ao ar livre, isso é uma possibilidade. Agora, se a gente pensar em aulas na biblioteca, em salas de informática, tudo isso é uma possibilidade que você tem para planejar a sua aula, considerando, então, um local que não necessariamente vai ser a sala de aula, mas que também pode ser. A gente tem aqui também a descrição da disciplina, né, que geralmente, no nosso caso, vai ser realmente a disciplina de ciências, mas você poderia pensar, eventualmente, num trabalho interdisciplinar, então envolvendo algumas outras disciplinas. A questão do ano e da série, que é fundamental, né? Então, qual o conteúdo que você está abordando, para qual público, para qual período que esses alunos vão estar cursando, né? Para qual ano, para qual série. Isso, então, faz toda a diferença no plano e é algo que você tem que especificar também. E, a partir dessa consideração de qual é o período, de qual é a turma, então você vai definir o tópico, né? A gente tinha, a princípio,
algumas questões para que vocês podiam trabalhar essas questões, mas o tópico não necessariamente vai ser a pergunta do aluno que você vai responder. Esse tópico ele vai ser um pouco mais geral, considerando aí que geralmente uma única pergunta não vai ser capaz de ser desenvolvida ao longo de toda uma aula. Então você pode pensar num tópico mais abrangente, que vai ser o tema da sua aula. Isso é fundamental e ele vai estar diretamente associado com o seu objetivo também. E por fim, uma especificação sobre a quantidade de alunos que você imagina que você estaria trabalhando nessa disciplina. Isso, de novo, é fundamental. Se você vai fazer uma atividade, se você vai fazer uma prática experimental, você vai precisar dividir os alunos em grupo ou não. Você tem reagentes, você tem material suficiente para cada aluno fazer o seu próprio experimento, ou você vai precisar realmente trabalhar com um agrupamento. Dependendo da quantidade de alunos, isso então vai determinar toda a sua aula e principalmente a sua metodologia, né? Dependendo, se você tiver que trabalhar com 100 alunos, por exemplo, você não vai ter outra metodologia possível quase além da aula expositiva. Então isso é um fator determinante. E a partir dessas informações gerais é que você vai produzir o seu plano e que vai ser composto por uma série de itens que eu passo a descrever nessa sequência, né? Então a gente tem a introdução, que é a primeira parte do plano, que geralmente, além de ser uma introdução ao assunto, ela é também uma justificativa. Então é importante destacar aqui por que você vai ensinar esse tema, então qual é a relevância desse tema e aí principalmente uma relevância social. Então não só você vai ensinar esse tema porque ele faz parte do currículo, mas tentar contextualizar no momento histórico que está sendo vivido naquela época, na relevância daquela discussão para as questões sociais, econômicas e políticas de um determinado período. Então é importante que o professor tenha essa clareza e isso também ajuda a escolha do tema, né? Então eu tenho que escolher um tema porque ele é um tema relevante. Essa relevância ela tem que ser justificada. E uma parte importante dessa justificativa é articular o tema com as orientações curriculares. Então, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais que a gente já discutiu de ciências, é importante que você associe aquela discussão ao que está colocado no parâmetro, mostrando então que realmente ele tem uma relevância nacional e uma relevância para a área de ciências. Em seguida, a gente passa para a discussão dos objetivos e que existe uma diferenciação importante entre objetivos gerais e objetivos específicos. Então, esses objetivos gerais, o próprio nome já diz, né? Ele geralmente é muito mais curto. Eu tenho que, de alguma forma, articular no meu objetivo geral o tema, como eu já tinha comentado, e sempre, como tanto no objetivo geral quanto no específico, a gente vai iniciar a frase com um verbo. Esse verbo vai estar no infinitivo, né? Então, desenvolver, promover, e ele indica qual a habilidade que você quer desenvolver no aluno através daquela aula. Esse verbo no infinitivo também se repete quando a gente vai para os objetivos específicos, mas a diferença fundamental é que o objetivo geral é a grande meta que você tem com aquela aula. A partir dessa grande meta, desse objetivo principal, é que você vai detalhando outros objetivos que são os objetivos específicos. Então, a gente tem aqui nos objetivos específicos uma articulação direta com os conteúdos. É a partir dos conteúdos que você define os objetivos específicos. E esses objetivos específicos, eles também estão articulados com a avaliação. Então, geralmente, para cada objetivo específico, você pode pensar em um conteúdo e um método de avaliação. Isso te ajuda muito a detalhar exatamente qual é o desdobramento, qual é a operacionalização desses objetivos gerais. Então, como, de uma forma mais prática, você pretende alcançar o objetivo geral? É através desses objetivos específicos. E eles expressam as expectativas do professor com relação àquela aula, da mesma forma que estão associados com a avaliação, como eu tinha comentado. Então, para facilitar esse processo de produção dos objetivos, a gente está divulgando aqui uma lista de verbos para que vocês evitem usar sempre aqueles mesmos verbos. Então, por exemplo, o meu objetivo é ensinar determinado conteúdo. Esse é um objetivo extremamente genérico e que você não consegue medir de uma forma precisa se foi alcançado ou não. O objetivo do professor sempre é ensinar. Qual é o objetivo que está associado àquele tema específico, né? Então, procurar outros verbos, como esses que a gente está colocando aqui, estabelecer, participar, efetuar, aplicar. Então, tem vários exemplos que vocês podem usar, tanto de verbos
para o professor quanto dos verbos para os alunos, né? Então, dependendo de quem de quem é esse objetivo, se é o objetivo do professor ou do aluno, procurar, então, diversificar as ações, tanto nos objetivos específicos quanto no objetivo geral. Então, você tem que ter um objetivo mais claro para que você possa realmente verificar se ele foi alcançado ou não. Um outro item aqui do plano de aula é o conhecimento prévio. E aí a gente divide aqui esse conhecimento prévio em conhecimento prévio dos alunos e o conhecimento prévio da disciplina. Então, o conhecimento prévio dos alunos envolve aquelas concepções alternativas que os alunos já trazem antes de aprender aquele tema. As concepções alternativas foram objeto da nossa segunda pesquisa. Então, vocês podem identificar essas concepções na própria literatura, sem precisar necessariamente entrar em contato com os alunos e gastar uma primeira aula só fazendo esse levantamento. Então, já tendo o resultado da literatura, que é um resultado que se repete internacionalmente, então vocês podem ter certeza de que aquelas concepções alternativas têm grande chance de aparecer nos seus alunos também. É importante que você detalhe o que esse aluno já traz antes de aprender o conteúdo que você quer ensinar, para que você também tenha consciência desses conhecimentos prévios e procure trabalhar eles ao longo da sua aula. Uma outra perspectiva importante é o conhecimento prévio da própria disciplina, ou seja, qual é a sequência de conteúdos que vinha sendo trabalhada naquela disciplina, de modo que a sua discussão seja intercalada, tenha relação com tudo que já tinha sido discutido antes. Então é importante estabelecer essa ponte, e para estabelecer essa ponte, você precisa ter clareza do que os alunos já aprenderam para poder articular com o que você pretende ensinar. Um outro aspecto importante do plano de aula é a metodologia, e aí a gente coloca aqui alguns exemplos justamente na intenção que vocês procurem explorar outras formas que não a aula expositiva. Então tem aqui trabalhos em grupo, estudos dirigidos, debates, pesquisas. Lembrando que a gente já discutiu, por exemplo, as atividades investigativas, que são uma metodologia muito interessante para trabalhar em aulas de ciência, mas vocês também vão ter outros exemplos a partir do que vocês fizeram na terceira pesquisa, que era uma pesquisa sobre propostas didáticas de ensino de ciências, sobre o tema específico que vocês estavam trabalhando. Então, a ideia é que vocês usem esses outros exemplos, essas outras experiências de professores que ministraram esse tema, para compor o que seria, então, a sua metodologia de ensino. Um outro aspecto importante do plano é detalhar quais são os recursos didáticos que você vai usar. Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma série de possibilidades envolvendo tecnologia, ou até mesmo se você for fazer um experimento com os alunos, quais são os reagentes que você precisa. Isso é fundamental para evitar que o professor chegue na sala de aula e perceba que naquela sala de aula não tem internet, ou que a quantidade de reagente que ele levou não é suficiente para a quantidade de alunos que ele tinha. Então, essas etapas do planejamento são muito importantes, principalmente nas aulas de ciências. E um outro aspecto aqui interessante é discutir como é que você pretende organizar a sala de aula. Então, se a proposta era um debate, como é que os alunos vão se distribuir na sala? Você vai formar 2 grupos diferentes de carteiras, onde que essas carteiras vão estar localizadas, né, aproximadamente. Os alunos vão estar organizados em fileiras, como tradicionalmente as salas ficam já organizadas, ou você vai formar um círculo entre os alunos para promover uma discussão mais próxima entre eles, enfim. A ideia desse item é detalhar como é que você vai organizar a sala de aula. E por fim, é importante também detalhar qual vai ser o seu método de avaliação. E aí lembrando que essa avaliação ela está associada com os objetivos específicos. Então, qual era o seu objetivo inicial, que vai determinar então qual forma de avaliação que você vai adotar. A avaliação então vai ter que responder se o seu objetivo foi alcançado ou não. E um outro aspecto importante a ser ressaltado sobre a avaliação é evitar aquela função mais classificatória. Então, o objetivo dessa avaliação não é classificar os alunos, verificar quais são os melhores, os piores, quais aprenderam mais, quais aprenderam menos, mas sim diagnosticar qual foi a eficácia daquela aula, daquele objetivo que tinha sido colocado. Então, a avaliação, às vezes, ela é muito mais do professor do que do aluno, em termos de verificar se realmente o objetivo que tinha sido colocado, se ele foi atingido. E se ele não foi atingido, por que não foi atingido? O que deveria ser feito para que esse objetivo seja atingido futuramente, né? É possível, então, rever essa aula, pensar em alguma outra proposta. Mas é importante que o professor detalhe já desde o início qual método de avaliação que ele pretende adotar.
A terceira tabela desse plano de aula é o desenvolvimento da atividade. Nesse desenvolvimento, a gente vai detalhando, então, com uma duração específica de minutos, o que vai estar sendo discutido. Então, inicialmente aqui a gente tem qual hora que você imagina que isso vai acontecer, é logo no início da aula, é no meio, no final. E essa hora, a partir dessa hora, você define também quantos minutos de duração que essa atividade vai ter. Então, vamos supor que o primeiro momento é organizar os alunos em grupos. Então, quanto tempo você imagina que você vai gastar nisso? 5 minutos, por exemplo, né? Então, você vai pegar os primeiros minutos da aula com essa organização. Qual o conteúdo que vai estar sendo discutido? Se for só a organização dos grupos, você não vai ter conteúdo nenhum. Mas se em algum outro momento você ia, por exemplo, fazer uma parte expositiva, qual o conteúdo que vai estar sendo exposto? Qual é a atividade do professor em relação a esse conteúdo nesse determinado período? Então, a atividade do professor é organizar os alunos ou a atividade do professor é expor o conteúdo. Qual é a atividade dos alunos, né? Então, você espera que os alunos simplesmente acompanhem a exposição ou que eles também intervenham, façam questões, questionem o que está sendo colocado pelo professor, enfim. E, por fim, quais os recursos materiais que estão associados àquele período específico da aula. Então, se era só uma exposição, você provavelmente vai precisar só de data show, computador ou giz e lousa, enfim. Se não, se for outro tipo de atividade, você vai precisar de outros recursos. Então, essa tabela, ela parece que exige uma organização muito detalhada, mas ela ajuda bastante o professor a imaginar, em termos mais reais, o que seria possível de ser desenvolvido dentro daquele tempo de aula que ele se propôs a trabalhar. Por fim, já fora dessas 3 caixas, a gente tem a discussão sobre os conteúdos e os conceitos que estão envolvidos. E nesse aspecto vocês vão usar principalmente aquela primeira pesquisa em que era feito o levantamento sobre o conhecimento científico que estava associado àquela questão. Então, no aprofundamento do conteúdo, a gente costuma pedir e ressaltar que seria importante que o aluno trabalhasse 3 tipos de conteúdo, que é o conteúdo conceitual, que é o que a gente tem mais automático na cabeça, né? O que devemos saber, então quais são os fatos, os acontecimentos, os dados, os nomes, que é o que a gente está mais acostumado a ver até em livro didático, enfim. É o conceito científico que vai ser discutido ali. É importante também pensar em conteúdos procedimentais, então como devemos fazer aquilo, quais são as ações que têm que ser ordenadas para atingir aquele determinado objetivo. Então, existem conteúdos procedimentais associados principalmente a aulas experimentais, né? Em que você tem que uma das atividades, que isso também estava presente no PCN, é a habilidade de registrar dados, de organizar os dados na forma de gráficos, de tabelas. Então, isso é um conteúdo procedimental importante e bastante presente nas aulas de ciência. E é importante também que os conteúdos tenham um aspecto atitudinal, envolvendo valores, atitudes. Então, como nas discussões que a gente fez sobre os temas transversais, geralmente existe uma associação entre alguns temas de ciência e questões éticas, né? Então, como é que isso poderia ser trabalhado? Qual o conteúdo atitudinal que podia ser desenvolvido nessa aula? Por fim, é importante que você coloque a bibliografia do professor e a bibliografia do aluno, lembrando que são materiais diferentes. Então, a bibliografia do professor é o que o professor consultou para preparar aquela aula. E a bibliografia do aluno é qual material vai ser disponibilizado para esse aluno na aula. Então, seja o livro didático, seja um material próprio, uma apostila, isso vai estar especificado aqui, lembrando que os 2 materiais necessariamente são materiais diferentes. O que um professor estuda para preparar a aula não é a mesma coisa que o aluno estuda. Ao final do plano de aula, é importante também que vocês detalhem alguns anexos. Então, se a atividade prevista envolvia um questionário que você ia passar para os alunos, ou um exercício, qual é o exercício especificamente? Quais são as questões desse questionário? Se era um trecho de um livro, qual é esse trecho? Então, procurar colocar também como anexo ao plano de aula esses outros materiais que você queria disponibilizar para os alunos. Isso facilita bastante a compreensão da proposta didática e também, de novo, ajuda o professor a se organizar, a não correr o risco de chegar na sala de aula sem estar com esses materiais todos em mãos. Então, esse conjunto é o que constitui o plano de aula e, tendo a preocupação, então, de responder a todos esses elementos com cuidado, você tem uma grande chance de realmente conseguir desenvolver uma boa aula e ter uma aula com começo, meio e fim, com um objetivo bastante claro, tendo clareza de como você vai ter, quais são os procedimentos para alcançar aquele objetivo e como é que você vai avaliar se realmente aqueles objetivos foram alcançados.